bem-vindos a mais um de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianca, é um prazer ter você aqui comigo nesse podcast, onde eu recebo convidados diferentes e especiais, com o objetivo de edificar sua vida e inspirar você aonde você estiver. Aqui nós falamos de diversos assuntos como espiritualidade, moda, lifestyle, esporte, business, negócios e muitos outros. Você que é novo aqui no canal, não esquece de se cadastrar tanto no YouTube como no Spotify, ativar as notificações para receber todos os de Papo com a Drica, porque vem muita coisa legal por aí. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial. Ela que já foi bancária, ela já foi gestora financeira, corretora de investimentos e hoje ela é empreendedora, empresária, sócia da Merli Confeitaria. Ela tem uma linha de confeitaria tanto tradicional como a especial, que é funcional, focada em doces sem glúten, sem lactose, sem açúcar. São doces maravilhosos. O nome dela é Tati Merli. Tati Merli tem uma mão, gente, se você soubesse. Os doces mais lindos e gostosos que você possa imaginar. Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Drica. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E muito feliz de compartilhar com você, né? Tanto a trajetória desses últimos anos, quanto também a confeitaria, os doces que eu tenho feito. Então, muito bom ter você de degustadora também. Ai, muito bom. Eu sou fã, gente. Vou colocar aqui no arroba na descrição do vídeo o arroba da Tati, tanto dela pessoal como da confeitaria, para que você possa acompanhar ali a trajetória dela e os doces que, além de lindos, são maravilhosos. Tati, vamos ao que interessa. Conta para quem tá aqui nos ouvindo e que não te conhece a sua história. Bom, depois de muito sofrer na vida, algumas coisas a gente vai aprendendo e vai escolhendo se vai lidar com aquilo ou não. E a minha trajetória no mercado financeiro, ela foi muito boa, foi muito proveitosa, mas chegou um ponto que já não estava funcionando mais, já não era aquilo que eu queria, mas era tudo que eu já tinha feito na vida, era tudo que eu sabia fazer, a parte com os clientes era muito boa, eu gostava de fazer aquilo, mas eu tive uma depressão profunda um pouco antes da pandemia, em 2020. E aí, nada mais na minha vida tava bom, né? Então, eu não tava bem, então, consequentemente, nada do que eu fazia tava bom. E nessa fase, eu queria mudar, mas eu não sabia muito bem o que fazer. E foi nesse processo todo que eu encontrei Jesus. E aí, realmente, A as sua coisas... vida mudou. tudo mudou. E não é que as coisas ficaram boas logo de cara, na verdade, elas É um ficaram processo. bem difíceis por bastante tempo, assim. Eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade em 2019 e eu fiquei nesse processo de tratamento até 2022. Então, foi um longo período até que as coisas Cura. começassem a se encaixar de novo, a fazer algum sentido de novo. Mas dentro disso acabou surgindo a confeitaria, que começou por um hobby, porque eu estava afastada do trabalho, estava em casa. Então, eu tava sem fazer nada, né? E falei, fazer um monte de curso Era algo online, que né? você gostava já. Ai, sim, eu sempre gostei. Sempre gostei de cozinhar, mas eu sou muito doceira, né? Eu gosto de comer, então... Eu sou do doce também. Escreve aqui nos comentários se você é igual eu e a Tati, que gosta de um docinho. Um docinho depois do almoço é tudo, assim. Aham. Faz o dia melhorar 200%. Te entendo. E aí, eu tava em casa nessa fase que a gente tava começando a entrar na pandemia. Eu falei, vou fazer um desses cursos online. E fiz o curso, gostei. O primeiro bolo que eu fiz ficou muito bom. Eu falei, caramba, eu acho que eu tenho Tem jeito, mão. assim. Tem o jeito. A minha família sempre cozinhou, então minhas avós faziam bolo, todas as festas, a gente que fazia tudo da festa, sempre foi assim. Mas nunca era algo que eu fazia, eu só participava, sabe? Mas Ou algo de repente mais elaborado. era festa de casa, assim, coisa simples. Mas nessa época ficou um bolo tão bonito, assim, pro primeiro que eu tinha feito, que eu falei, nossa, eu acho que eu sou boa nisso também. Porque eu tinha muito uma crença de que eu trabalho em banco, a única coisa que eu sei fazer é isso, eu nunca mais vou conseguir trabalhar em outro lugar. Eu te entendo porque eu também fui bancária por 17 anos e eu acho que o banco ele vem com rótulo, né, Tati? Como se só Você ali só servisse. fizesse aquilo pro Sim. resto da vida. E como a gente não tinha tantos bancos no Brasil,
você ficava nessa. Se eu sair daqui, eu tenho mais 2, 3 opções no máximo. Não vou conseguir fazer outra coisa. Mas eu lembro de sempre falar pra alguns colegas de trabalho assim: eu não tenho preguiça de trabalhar. Então, se eu aqui não der certo, onde eu for trabalhar, eu vou conseguir, porque eu não tenho preguiça. E realmente, nunca tive preguiça de trabalhar. Se é pra fazer qualquer coisa, eu tô disposta a fazer. Sim. Mas a depressão quebrou isso. Porque eu não tinha preguiça, mas eu também não tinha ânimo. Vontade. Não conseguia sair da cama. Então, Como que você identificou a sua depressão? eu neguei bastante tempo de que eu tava mal, assim. Foi. É porque eu acho que o primeiro passo para quem tá realmente em depressão é você realmente reconhecer. Exato. E às vezes é difícil. Eu acho que é difícil você aceitar que você tá, porque você percebe que você não tá bem. É muito nítido que você não tá normal. Tá. Mas você aceitar que você tá doente, que você não consegue mais fazer o básico que você fazia, que era levantar da cama, se alimentar, sair pro trabalho, esse básico que todo mundo faz, você fica, como que eu não consigo fazer? Todo mundo faz isso. Como que eu não vou conseguir fazer? Então, esse ponto, eu acho que é o mais difícil, você aceitar que você tá doente, que você precisa de ajuda. Eu sempre tive essa dificuldade de pedir ajuda, mas nessa época eu cheguei num ponto de ligar para um cliente, desligar, ligar para o mesmo cliente e não lembrar de nada que eu tinha falado com ele. Falar, Tati, você tá maluca? Por que você tá me ligando? O que tá acontecendo? Falei, realmente eu não tô bem. Mas você ligou para pedir ajuda, alguma coisa assim? Ou Não, eu ligou liguei porque era coisa de trabalho? assim, trabalho. Ele pediu alguma coisa, eu resolvi, liguei pra ele, desliguei. Alguém falou comigo, eu me distraí. Ah, preciso ligar pra esse cliente. Liguei de novo. Tipo, apagava as coisas da minha cabeça. E isso já acontecia um pouco. Só que acontecia assim. Ah, vim pegar um negócio na cozinha. Não lembro. Voltava. Ah, preciso Isso fazer você tal acha coisa, que não quero era, fazer. era já alguns sintomas da Já. depressão? Porque eu já tava mais desanimada, mais cansada. Coisas que eu gostava de fazer eu já não sentia mais prazer. Coisas normais eu não tinha vontade de fazer. Amigos que eu falava sempre, eu não fazia mais questão de ver. Então, tudo isso já eram sintomas. Tá. Mas eu ficava me forçando a fingir que eu tava bem, que tava tudo normal, que era só uma fase porque eu tava triste por coisas que tinham acontecido na época e ia passar. Mas quando eu comecei a ter uns apagões assim, falei, meu, isso tá meio perigoso. Acho que Vou investigar. é melhor eu pedir ajuda. Eu já fazia terapia um tempo, assim, mas era sempre assim, ah, eu tô um pouco acelerada, tô um pouco cansada. Não tava tão forte assim no começo. Eram picos? Uma hora você estava mais acelerado? É. Você estava, tipo... Era. Se eu tivesse um evento social que eu precisasse interagir, eu ficava super bem naquele dia. E aí eu precisava de uns 3 dias pra me recuperar sem sair de casa, sem falar com ninguém. Assim. Porque eu trabalhava num banco, eu via cliente todo dia, eu precisava estar bem todo dia. Sim. E antes eu. Você conhece, né? Eu falo pra caramba, então. Antes eu tava animado todo dia, conversando todo dia. Era parte do Natural trabalho, sabe? seu, aham. E aí. Só que tinha acontecido alguma coisa, eu tinha me divorciado naquele ano, então eu tava assim, ah, eu acho que eu tô mal. Porque terminar um namoro é uma coisa, terminar um casamento é completamente Sim. diferente. Então eu ficava nisso, assim, acho que eu não tô. Você achou que pudesse ser um luto do Só tô término? triste, assim, né? Nunca passei por isso, deve Sim. ser só uma tristeza normal. E aí, quando eu comecei a ter esses apagões, eu falei, meu, isso não tá legal. E aí, pedi ajuda pra psicóloga, ela me encaminhou pra um psiquiatra. E aí, eu comecei a fazer os tratamentos, mas daí também... Era algo físico? Era, assim, eu não... De ajuste hormonal, alguma coisa nesse Mexe sentido? tudo, assim. Porque não começou como algo físico, Tá. mas começou a Emocional. afetar o meu físico. Tá. Então, começou porque eu tava triste por causa do divórcio. E aí eu comecei a ter problemas no trabalho com uma gestora. E aí essa pressão dos dois lados. Em casa eu não tava bem, no trabalho eu também já não tava mais bem. E foi desencadeando, né? E aí toda a rede de apoio que eu tinha, eu fui perdendo. Porque você não quer sair com um amigo que tá mal todo dia, né? Sim. Então você vai perdendo o contato com as pessoas. E aí eu comecei a ficar mal fisicamente. Eu comecei a, primeiro, perder muito peso. Comecei a ter alteração hormonal que nunca tinha acontecido na vida. Falta de vitamina. E aí vai impactando, porque você também não vai se alimentando direito. Você não consegue mais treinar. Então uma coisa vai puxando a outra. Então, falar exatamente qual começou, no meu caso, foi mais emocional e depois físico. Sim. Mas quando virou físico, já era uma coisa que eu tinha alergia a quase tudo que eu comia. Então, ou empolava o corpo, ou eu passava mal, a pele cheia de acne, o cabelo caindo. Nossa, Tati. Nada, nada do que eu fazia melhorava, assim. Eu fiquei
um bom tempo, assim. Cuidando, né? Assim, Um ano tratando com psiquiatra, endócrino, nutrólogo, assim, tudo. tudo. Quando alguém fala assim, não, você fez isso, eu falava, tudo que você falar eu já fiz. Qualquer coisa que você falar eu já fiz. E a confeitaria entrou nesse momento, assim, eu preciso ter alguma coisa boa que eu Que gosto de tivesse fazer prazer. pra fazer. E aí, foi- Ela era algo que te dava prazer? sim, porque eu fazia Apesar só da de, depressão? eu fazia só de brincadeira, assim. E fazer um bolo nesse estilo que eu faço é um processo até ele ficar bonito, sabe? Ele começa bem feio, e aí você vai rodando a bailarina, ele vai mudando, vai Que mudando. lindo. E eu falava, uma hora eu vou ficar assim, uma hora eu vou conseguir ficar assim de novo. É um processo, vai passar, vai passar. Só que um bolo você faz com muita dificuldade, em uma hora, duas. E uma cura pode Ela- levar meses, anos. anos, pode não acontecer. Então, aquilo me dava a motivação de continuar tentando. Falando, não, eu já melhorei um pouquinho, eu vou confiar que eu vou melhorar mais. Enquanto isso, eu ia conhecendo Jesus, ia falando, não, Jesus curou tal pessoa, ele pode me curar. Pode ser que hoje eu tô mal e amanhã eu já fique bem. Sim. Então eu vou continuar fazendo meu tratamento, mas eu quero ser curada assim. E aí foi esse processo de ir também em igrejas que acreditavam nessa visão, que o que acontecia na Bíblia lá 2000 anos atrás também acontece hoje. E eu comecei a buscar isso, a ter fome por isso. Eu falava, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E eu via muita gente sendo curada, então aumentava ainda mais minha fé. Eu A falava, sua expectativa também de é ser esse curada, lugar, né? é esse lugar. E foi um processo legal, assim. Hoje, quando eu olho pra trás, eu fico feliz, fico grata de tudo que eu vivi. Na época foi muito difícil. Eu não conseguia enxergar tanto as partes boas do processo. Mas eu lembro de um dia, assim, que foi um pregador de fora e ele se move muito em cura. Então, sempre que ele tá no ambiente, ele ora, pessoas são curadas. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu falei, meu Deus, Tipo, se pessoas isso saindo da existe, cadeira de eu roda. quero viver isso. Eu quero fazer isso pelas pessoas. Acho que nesse dia eu nem pensei em mim, assim. Aham. Falei, eu quero fazer isso pelas pessoas. Você ser instrumento de cura. Eu quero. E aí ele orou pra que as pessoas recebessem esse dom e eu saí acreditando que eu tinha recebido. E aí todo mundo que eu via, assim, ai, tô com uma dor no meu braço, eu posso orar? Eu comecei a ficar meio maluca, assim, era engraçado. Ousadia. Totalmente. E aí, depois de algumas orações, realmente as pessoas sentiam que mudou. Não, Que realmente. estavam sendo curadas. E eram coisas básicas, assim, tipo, uma dor de cabeça, uma dor no braço, mas era algo novo, eu nunca tinha visto ninguém assim. Sim. Não, vou orar por você, você vai ser curado. Então, quando eu comecei a ver e quando eu comecei a viver isso, eu falei, meu, é esse lugar, é nesse lugar que eu vou buscar Deus, porque eu posso falar de Jesus pra qualquer pessoa, porque eu sei que o nome dele tem poder. Mas quando eu dou uma ordem pra que o corpo da pessoa volte, ele volta. É, nossa, Não demais. tem como negar que Jesus existe, não tem como. Você tá vendo o que tá acontecendo. E nesse processo, aí você. Só que daí eu não era curada. Eu orava, as pessoas eram curadas e eu Você não. ainda, teoricamente, E eu ainda se tava tratando. doente. Mas aí eu comecei a olhar a confeitaria com outros olhos, porque eu fazia os bolos, fazia brigadeiro, as pessoas gostavam bastante, mas eu não podia comer, porque me fazia mal. Por causa das suas Por alergias. causa de algumas intolerâncias que eu desenvolvi. E aí eu ficava tipo, meu, E agora? eu gosto de comer, né? Então às vezes eu comia mesmo assim, passava mal, mas tinha que dar uma dosada, sabe? E eu falava, não, mas tem que ter um jeito de eu poder comer, né? Tem que ter um jeito. E eu comecei a estudar muito, assim, de 2020 até agora. Produtos que dê pra você substituir, mas que você também fique com uma qualidade legal. Porque Sim. às vezes fala assim, não, você tá com vontade de comer doce, come uma barra de proteína. Eu falo, gente, não Não tô é a com mesma vontade de coisa. comer uma barra de proteína, eu quero comer um brigadeiro. E eu quero comer um brigadeiro que Gostoso. seja saudável, mas que seja gostoso, Sim. né? Senão não adianta, não vai Sim. matar minha vontade. Então foi um processo, assim, longo, de bastante estudo, mas que daí testando, experimentando lugares novos, fazendo 1 milhão de receitas, eu fui chegando em um bolo muito parecido. E o meu bolo zero eu acho mais Maravilhoso. gostoso até do que o bolo Maravilhoso. tradicional. Você que tá nos ouvindo, eu sou prova viva, porque Tati tem presenteado a gente aí com alguns bolos, né? Os testes que ela leva pra gente comer. E eu também recebi um bolo lindo de aniversário. Você pode conferir aí no meu Instagram as fotos, que além de lindo, ele tava maravilhoso e é zero. Totalmente zero. E é diferente de um bolo Sim. normal, mas você não fala que é um bolo zero, porque eu acho ele mais gostoso. Maravilhoso. Então hoje, quando eu como o bolo zero, eu acho ele bem mais gostoso do que o bolo tradicional. Que eu já achava maravilhoso, sabe?
Mas esse cuidado me levou a olhar pro outro também, de quantas pessoas será que às vezes vão no aniversário e não podiam comer as coisas? Sim. Porque não fazia bem pra elas. E não era uma questão de escolha, porque eu acho muito justo, às vezes você tá fazendo uma dieta, você tá num plano alimentar porque você tá buscando um objetivo, eu acho Você muito tem a justo opção você de não comer. escolher. Mas você escolhe se você quer comer ou não. Sim. E quem não pode escolher? Um diabético, ele não pode escolher se ele vai comer ou não. Sim. Então, eu comecei a pensar muito nesse lugar, porque eu queria ir nos lugares e ter o que comer. Você tinha essa dificuldade. Sim. E vários lugares eu não tinha nada pra comer, assim. Eu tinha que sempre estar levando de casa ou encontrar uma opção que não era tão saborosa, sabe? Então, nesse processo, eu vi que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu também não teria construído o que eu construí, sabe? Então, E podendo também ajudar outras pessoas. exato. Então, é aquele lugar de, poxa, eu não queria estar passando por isso, mas graças a Deus Deus Teve- permitiu. teve uma parte boa nessa história que hoje me levou no lugar onde eu tô, sabe? Então, tenho muita gratidão por todo esse processo que eu vivi. E eu gosto muito de estudar. É bom e é ruim, porque eu demoro, às vezes, pra colocar as coisas no mundo. Mas foram 3 anos, assim, incubando as ideias. Pra mim, assim, porque eu nem pensava em empreender, eu não tinha vontade de empreender. Eu gostava muito do que eu fazia. Antes de ficar doente, eu tava muito bem no banco. Fiquei muito Na bem sua carreira. na minha carreira, assim, de modo geral, sempre deu tudo certo. Então não era um sonho de empreender. Mas em 2022, eu tinha mudado de empresa, então tava numa corretora de investimentos. Eu já não tava legal, então não vou nem dizer que a empresa não era boa, que a empresa fazia as coisas erradas, mas eu já não tava mais naquele clima. Então várias coisas que antes eram normais do dia a dia já não Já descia não mais. tava. Aham. Então eu falava, não, isso daqui eu não consigo, isso daqui pra mim não funciona desse jeito. Eu só vou falar pro cliente aquilo que realmente é verdade, eu não vou mentir. Sim. Eu não vou falar pro cliente só meia verdade também, porque eu não vou mentir. Então isso começou a criar um atrito. Entre o que você acreditava e talvez a política da empresa. Exato. E aí eu não tava bem lá, eu tinha muito atrito com a gestão também. Só que eu fui pra lá convidada, então eu falava, eu tô tranquila. Até agosto de 2022 eu tô tranquila aqui, então vai dar tudo certo, eu tô me ajustando, a equipe tá se ajustando, uma hora vai Uma hora funcionar. E eu fui pra lá ouvindo de Deus que era pra ir pra lá, sabe? Eu não me sentia pronta ou no melhor momento pra ir, mas eu ouvi de Deus, eu falei, Sim. eu vou Foi obedecer, eu obediente. vou. E não funcionava lá de jeito nenhum. E aí me mandaram embora. E aí foi uma crise, né? Porque eu Como nunca assim, tinha né? sido mandada embora. No banco anterior que eu tava há 10 anos, eu ganhava prêmio, eu era referência, as pessoas me pediam ajuda. Como assim eu sou mandada embora? Que eu não encaixei com o fit cultural da empresa. Eu falava, gente, não. Caramba, nunca pensei que eu ia passar por isso, né? Eu sou super esforçada, sempre me dediquei pra isso funcionar. E aí eu ouvi de Deus, você foi mandada embora porque a hora disso Teu acabou. ciclo acabou. Não se preocupe, porque ou você ia ser mandada embora desse jeito ou de outro, mas acabou. E agora você não vai fazer nada. Eu falei, tá, assim, nada? Como assim, nada? Umas férias. Nada. Não, mas aí eu vou viajar, eu faço um curso. Não, você não vai fazer nada até eu te falar pra fazer alguma coisa. Eu nunca tinha feito nada na minha vida. Eu trabalho, assim, eu nem sei quando Sem eu parar. comecei. Eu sempre trabalhei, sempre estudei. Eu fiquei, tá bom, beleza. Fazer nada deve ser bom, deve ser legal, mas preciso pagar as contas, né? Então, você falou, você não guardou o dinheiro a vida inteira? Você não se organizou? Então, o dinheiro que você guardou, você vai gastar. Se vira e gasta. E eu fui me mantendo uns meses assim, tipo, e aí, Deus? E Deus não falava nada. Nada. E a questão do doce da confeitaria ainda Não, eu não nada. vendia. Eu fazia assim, pros amigos, pra família, mas eu não queria vender bolo. Assim, eu odeio lavar louça, gente. Eu odeio lavar louça. Essa é a pior parte pra Eu quem odeio cozinha, muito né? mesmo, assim. É que agora eu acostumei. Sim. Mas era uma coisa que eu falava, não, eu não vou vender bolo não, gente. Quando pediam pra eu vender, eu falava, não, porque eu não gosto de lavar louça, tem que lavar muita louça. Eu não tenho paciência. E aí, nessa época, eu não fiz nada mesmo, assim, não fiz bolo. Quanto tempo você ficou nessa? Esperando a voz de Deus? Uns 4 meses. Nossa, é bastante, né? Pra quem nunca fez, sempre tava nativa, tal, não fazer nada. Era bem, bem estranho, mas como eu também tava mal, eu falava, tô mal também, talvez eu nem ia conseguir trabalhar tão bem no lugar, né? Talvez fosse me queimar se eu fosse Você ainda trabalhar no tava lugar. nesse processo de recuperação. Tava. Porque eu fiquei doente de 2019 até o meio de 2022.
E aí continuei fazendo tratamento e tal, mas assim, Acho que era um tempo também pra olhar pra você. dava uma leve melhorada assim nos sintomas, mas eu nunca me sentia bem. Se alguém falasse, você tá feliz? Você tá animada? Não. Não. Durante esse processo todo, não. E vivia, namorei nessa época, viajei nessa época. E assim, você tá bem? Não. Eu Tá. tô só aqui, mas eu não tô bem. Então foi um processo difícil, mas eu já tinha me acostumado. Eu ainda acreditava que eu ia ser curada um dia, mas eu já tava num ponto que assim, já tô vivendo assim há tanto tempo. Se eu viver assim o resto da minha vida, eu já acostumei. Então, Entrar naquela zona de conforto. aquele misto, assim, eu tenho fé que eu posso ser curada, mas se eu não for também, Tô ali. e assim, eu vou aprender a viver desse jeito, vai que não dá. Então, era um misto de fé e incredulidade, ficava nisso, assim. Sim. Mas aí eu ouvi de Deus pra fazer um curso do Dunamis. Você fica 15 dias numa fazenda, sendo treinado, preparado, ouvindo de Deus e depois ser enviado pra missões. Eu falei, bom, nunca pensei em fazer isso, mas antes trabalhando também não dava. Ah, eu vou, né? E você também tava nesse processo sem trabalhar, É, e, olhando pra dentro. e querendo saber de Deus, tipo, qual o próximo passo, o que eu vou fazer. E Acho que foi um lugar certo. como ele não me falava, eu falei, lá tem um monte de gente que escuta a voz de Deus, Talvez seja talvez um direcionamento. eu escute, né? E aí eu fui. Na semana antes de ir, eu tava sentindo assim, meu, essas pessoas estão muito mais preparadas do que eu, elas ouvem muito mais de Deus do que eu. Elas querem ser missionárias, eu nunca quis fazer isso. Elas, às vezes, querem ser pastores, querem trabalhar na igreja, querem abrir uma igreja. Eu nunca tive vontade de fazer isso. Tipo, nada a ver eu fazer isso, mas eu vou. Já paguei, eu vou. E Foi eu fui. obediente mais uma vez. No primeiro dia eu já queria ir embora, assim, ó. Dividi num quarto com 20 meninas. Meu Deus. A mais nova tinha 16, 17, a mais velha tinha tipo uns 50. Pensa, 20 meninas juntas, assim, ó. Bem diferentes. Deus. Lugares diferentes do Brasil. Lugares diferentes do mundo. E eu moro sozinha. Tenho minha casa, meus gatinhos. Ali minha paz, minha tranquilidade. Tendo que lidar, viver Exercitar em a sua comunidade. paciência, E aí, assim, no primeiro dia eu já queria ir embora, mas eu falei, não, vou ficar. permanecer. E aí eu tinha uma discipuladora e eu ligava pra ela assim: meu, tá muito ruim isso aqui. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Ela, não, fica mais um dia. Se amanhã você estiver mal, eu vou te buscar. Foi assim, tipo, uns 10 dias dos 15 que eu fiquei lá. Mas cada aula que a gente tinha, cada culto que a gente tinha, eu ia vendo Deus me dando Ferramentas. E respostas. e um pedacinho do que faltava em mim. Porque às Aham. vezes eu falava assim: isso daqui eu não tive do meu pai e da minha mãe. Isso daqui o meu ex-marido levou. E eu via Deus me preenchendo. Eu falava, Que legal, Tati. tem mais. Então vou ficar mais um dia? Que talvez eu melhore, talvez isso melhore. Mas eu, assim, deprê total, assim, tava mal, não dormia nessa época. Então, as meninas às vezes acordavam no meio da noite, eu sempre tava acordada. E aí elas falavam, meu, você não dorme? Eu falava, não, eu tenho sono, eu não consigo dormir. Eu já tinha acostumado a não dormir. E você ficava bem fisicamente? Não, eu engordei tipo uns 20 quilos nesse processo, assim, e a cabeça já não funcionava mais. Não guardava mais todas as informações, então... Porque o déficit, né, de sono, ele te priva Sim. de raciocinar, eu fiquei bem mal, parte mas- cognitiva. Era aquele lugar assim, é o que tem pra hoje, então eu vou ter que aprender a conviver com isso. Aí eu fui aprendendo a anotar mais as coisas, tudo que a pessoa me falava eu anotava depois, porque senão eu esquecia. Sim. Essa época tinha uma mensagem no meu WhatsApp assim: estou no ano sabático, provavelmente não vou te responder. Então, se você precisar falar comigo, me encontra na minha casa, porque eu não atendia telefone, eu não respondia a ninguém. Sim, terrível. Péssima essa época, assim, mas era o que eu conseguia. Sim. Não dava pra interagir com muita gente. E aí, nessa escola, eu acho que no terceiro ou no quarto dia, teve uma oração específica sobre cura, sobre libertação, sobre você deixar pra trás coisas que estavam sendo difíceis. E aí, nesse dia, eu senti, tipo, se você der um passo de fé, eu vou te curar. Eu falei, tô aqui, né? Eu vou. Eu vou. E aí eu fui pedir oração pra pessoa que tinha dado a aula. Tia Tereza, como ela é conhecida no Dunamis. Porque eu tava vendo coisas que eu sabia que não eram coisas naturais, eram coisas Sim, espirituais. Que estavam perto de mim. Eu falei, eu não quero continuar enxergando isso, não. E aí, quando ela orou por mim, eu comecei a me sentir feliz. E eu não me sentia feliz, já tinha tipo uns 3 anos.
Olha. E eu comecei a achar aquilo muito esquisito, mas eu falei, não, eu vou continuar aqui. Ela orou de novo, pediu pra eu repetir uma oração, e eu comecei a me sentir bem. E nesse período da manhã, como lá fazia bastante frio nessa época, eu tava, tipo, toda de preto, assim, de blusa térmica e tal. E a roupa preta começou a me incomodar e me dar calor, e eu falava, eu preciso trocar de roupa. Essa roupa aqui não tô me sentindo bem, eu preciso trocar de roupa. E fisicamente eu comecei a me sentir diferente. Assim. E aí eu fiquei, tipo, que estranho, o que tá acontecendo? Fui, tomei um banho e tal. A hora que eu fui escolher uma roupa, eu escolhi uma roupa branca, de coraçãozinho, assim. E eu falei, nossa, tipo... De preto pra um nem coraçãozinho. sabia que eu tinha trago essa blusa. Tipo, beleza, eu vou colocar. Todo mundo que me encontrava falava, Tati, o que aconteceu? Você tá diferente, o que aconteceu? Eu falava, gente, não sei, eu tô me sentindo diferente. E eu comecei a ficar feliz. Só que daí eu falava, acho que eu tô meio impressionada, né, com o ambiente. Ali Será foi que a sua cura. Foi. Só que eu tomava medicação ainda. E aí, quando você toma remédio psiquiátrico, você não pode parar do nada, que te dá muito sintoma físico. Sim. E eu ficava ouvindo toda hora, pode parar o remédio, você tá curada. E eu ficava tipo, será? Se eu passar mal aqui, porque eu tava no meio do nada, numa fazenda, como que você para? Sim. Eu já tinha tentado uma vez parar de tomar um remédio meio que do jeito errado, e não me fez bem. Eu fiquei muito enjoada, com náusea, com tontura. Falei, eu vou parar. Se eu passar mal, eu tomo. Sim. Eu nunca mais tomei remédio. Que bênção, graças a Deus, Tati. Meu médico não sabe disso até hoje. Faz quase 1 ano e meio. Foi em julho do ano passado. Que bênção. E aí foi o start pra realmente você... O destravar de Deus pra sua vida. Sim, porque daí eu tava me sentindo bem. E quando você sai de um lugar que você não conseguia fazer nada... Pra um lugar que agora você tem ânimo, tem alegria, você consegue fazer um mínimo, você já tá muito feliz. Sim. Que era tipo, nossa, tô feliz que eu acordei hoje. Sabe? Sim. Tô feliz, eu consegui sair da cama hoje, sabe? Já te dá um gás diferente. Mas eu ainda tava nessa fazenda, nessa imersão. Então ainda tinham processos difíceis que eu tava lidando ali. E saíram sintomas, mas a mentalidade ainda não tinha mudado completamente. Então tinha coisas ainda pra tratar. Pra ser transformada. E aí ali eu comecei a ser tratada. Tanto em viver em comunidade, em estar disponível para as outras meninas também. Porque nos primeiros dias eu parecia um bicho do mato, eu não falava com ninguém. Depois eu fui ficando amiga de todo mundo. Eu fazia o cabelo delas, a gente conversava, dava conselho, pedia ajuda, trocava presentes. Então foi melhorando. Sim. E lá também eu fui recebendo. Foi ali uma escola também para você ser tratada nessa readaptação. Eu vejo muito como uma readaptação para você voltar a viver em sociedade. Sim. Porque o que a depressão tira realmente é justamente isso, porque ela te isola. Exato. E aí ali eu fui muito acolhida pelas pessoas. E nesse processo eu comecei a receber palavras sobre famílias, sobre crianças e sobre bolo. Bolo? Aí falavam de bolo e eu falava, tipo, não, eu até sei fazer bolo, mas eu não tô entendendo. E aí, teve um dia que uma das preletoras estava pregando e ela falou, eu vejo que alguém viveu esses últimos anos num poço de depressão e eu já saí desse poço. Mas eu vejo Deus te levantando. Se é você e se você se sente confortável, levante sua mão. E eu levantei a mão e ela foi orar por mim. E aí ela falou assim, nossa, você é artista? Eu falei, não. É que eu tô vendo você pintando. Aí eu, pintando? Não, eu até gosto de pintar, mas, tipo, eu não sou artista, não tem nada... Essa palavra aí tá errada, né? Não tem nada. Ela, não, mas não é um quadro que você tá pintando, é uma coisa diferente. Aí ela ficou um tempo, assim, pensando e tal. Ela, você faz bolo? Eu faço. Ela, é isso, eu vejo você pintando um bolo. Eu falei, eu gosto de fazer bolo e tal, mas, tipo, não trabalho com isso não, eu só gosto. Ela, não, mas é isso que você vai fazer. Eu falei, amém. Ali foi já uma direção de Deus, a resposta que você precisava. Foi a primeira palavra. E aí eu comecei a receber uma atrás da outra sobre bolo. Eu te vejo cozinhando, eu te vejo limpando uma cozinha, eu te vejo lavando louça. Todo dia eu recebia. Uma encaixava na outra. E eu falava, não, tudo bem, Deus. Gosto disso, tô disposta. Eram as peças do quebra-cabeça que Deus estava te entregando. Como começar? Porque você trabalha no mercado financeiro, você tem um salário. Sim. Não é fácil. Benefícios, tudo todo dia igual, entendeu? Sim. Todo mês igual, você tem lá sua meta, você vai buscar sua meta. Você tem uma segurança, né? É. Agora você pode fazer o que você quiser com a sua empresa, do jeito que você quiser. Por onde você começa? Eu não sabia nada disso. Porque eu virei essa chave
Sim. Eu era, né, trabalhava em banco assim como você, fiquei 17 anos e quando nós realmente abrimos a nossa empresa, eu tive muita dificuldade de sair do papel, né, onde eu recebi instruções, ordem, tinha um chefe, tinha já as atividades pré-programadas do que eu tinha que fazer e sair para esse lugar onde você é responsável pelas coisas, eu ficava meio perdida, eu confesso, no Sim. começo. E aí esse começo foi assim, eu não sabia muito bem o que fazer, então eu pedia conselho das pessoas e era aquele mix de alguns conselhos faziam sentido, outros não. Quais eu vou ouvir, quais eu vou seguir. Então foi uns meses assim de Deus, me fala como é pra fazer isso, qual é o lugar certo, qual é o público certo, qual o tipo de produto. E aí eu fui desenvolvendo esse músculo no final do ano passado, porque isso aconteceu no ano passado. Recente. Hoje a Merli Confeitaria tem quanto tempo? Um ano, né? Um ano e 2, 3 meses. Sim. Então, assim, foi esse processo. E eu ia recebendo essas palavras de Deus e ouvindo. E que tá sendo também aperfeiçoada a cada dia mais, Sim, né? e ouvindo. O que você tá fazendo é pra curar pessoas. Eu falava, tipo, tô vendendo doce. Como é que eu vou curar alguém vendendo doce? Mas aí a confeitaria especial começou a entrar nesse lugar, porque daí eu fazia às vezes pra eu comer, mas eu não vendia, porque era uma E coisa que eu hoje- não sabia se ia ter público e não. E começou a virar o principal, assim. Eu mal Mais divulguei. até do que a tradicional. Sim. Eu mal divulguei porque é aquele lugar que eu gosto muito de estudar, mas eu demoro pra achar que tá bom. Sim. Às vezes as outras pessoas estão falando que tá legal, mas eu sou meio Ainda. chata assim ainda. Então eu fico, não, vou testar mais uma, vou fazer de novo, vou fazer com outro ingrediente. O legal de ser empreendedora e você ter o seu próprio negócio é que você pode se desafiar nesse sentido, né? Sim. E você tem carta branca realmente pra Você faz o que ir você ali, quiser. desenvolver e ir aprimorando, que é assim que eu vejo também o seu negócio e tá ainda encaminhando, mas posso garantir que são maravilhosas. A gente tem provado aí de várias coisas gostosas que a Tati tem feito. E eu vejo muito como um dom, Tati, que Deus realmente te deu. E eu vejo muito que através da tua história de vida e dessa trajetória que você tem tido, até o processo mesmo de depressão, eu vejo que através das suas mãos também vai haver cura para outras pessoas, também através do seu bolo, Amém. dos seus doces. Ali eu vejo que vai também transbordar muito amor, porque é isso que a gente, quando recebe o teu bolo, recebe os teus doces, a gente recebe também. Sim. E é um lugar de você também ficar disponível pro que Deus tá fazendo. Porque, Sim. claro que eu posso orar por uma pessoa na rua, na igreja. Sim. Posso. Faz parte do meu ministério isso. Mas, ao mesmo tempo, cada bolo que eu faço é uma família que tá comemorando a vida, sabe? sim. É uma família que Tá decidiu estar celebrando, unida ali. celebrando algo. Sim. Então, eu faço parte dessa É um celebração. momento muito especial. Dentro da confeitaria especial, eu faço mais parte ainda, porque a pessoa fica assim, não acredito que eu achei você, não acredito que eu achei esse Que bolo. demais. Esse bolo tá muito bom. Eu nunca tinha comido um bolo diet que fosse assim. Sim. Então, esse lugar também foi me abastecendo de, tipo, realmente, eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas. Sim. Porque antes eu trabalhava com milhões, e eu fui trabalhar pra não ganhar nada no começo. Tipo, Sim. você começa a empreender, Faz você parte. às vezes não ganha nada. Sim, faz parte. E eu falava assim, nossa, será que eu tô fazendo certo? Estudei tanto pra trabalhar com o que eu trabalhava, será que eu tô fazendo a coisa certa? E vinha a palavra de Deus de novo e falava, não, é esse lugar que eu te chamei. Esse é o caminho, é o Você vai propósito. ver. E quando as coisas começaram a dar certo, eu fiquei tipo assim, gente, as orações estão sendo respondidas? Como assim? Ai, é tão bom, né? funcionando. Viver aquilo que Deus também tem depositado sobre Sim, nós. sim. Porque eu acho que não é só colecionar palavras e Sim. promessas, mas é vivê-las. E eu acho que quando a gente começa a vivê-las, eu acho que ainda traz ainda muito mais um senso de plenitude, Exato. né? E eu vejo muito isso hoje em você. Apesar de pouco tempo ainda empreendendo, a gente pode ver a tamanha satisfação que isso traz e gera. Sim. E eu acho que isso também traz os frutos. São Sim. frutos que acabam sendo colhidos, tanto da sua parte como das pessoas que recebem. Sim. E Ali até quando. o processo, né? Quando Sim. quem me acompanhou nessa transição vê a diferença, o jeito que eu Muito. falo, o jeito que eu me visto, o jeito que eu me Muito. comporto. Você sabe disso, você Sim, acompanhou esse processo, sim. né? Então, quando alguém fala assim, nossa, eu vejo você, você é tão feliz, aí eu fico, sério que você acha isso? Porque Não, é um processo mesmo. demorou né, pra eu Tati? enxergar isso, Sim. sabe? E realmente, Deus fez muita coisa. E nesse processo aí, quando você tá fazendo os bolos, é um momento também que você desconecta? Sim e não. Tem bolos e bolos.
alguns bolos parece que flui naturalmente, assim, ó. Eu não preciso nem pensar, em 2 minutos o bolo tá pronto. E existem alguns bolos que eu acho que eu preciso orar mais pela pessoa. Que aí precisa... Porque daí precisa de mais tempo, sabe? Aí às vezes o bolo não dá certo. O ingrediente que você sempre compra o mesmo, mas naquele dia, aquele lote não tava legal. Aí o bolo não funciona da maneira como deveria, não cresce como deveria. Então é um momento que às vezes rola um estressezinho, assim. Mas aí você fala, calma, deixa eu ver se eu fiz tudo que eu Respira. precisava. Onde tá dando errado? Muitas vezes eu falo, Deus, trabalha aqui comigo, me ajuda Sim. a fazer isso, porque um ou bolo. Um ingrediente já... É um bolo, mas não é só um bolo. Nunca é só um bolo. Nunca é só um bolo. Então, desde do primeiro contato que o cliente tem comigo, até depois eu perguntar o feedback dele, como Na foi, se execução. atendeu às expectativas dele, tudo isso eu tô servindo aquela família. Sim. Então, todo esse processo, eu tô orando pra que essa família se sinta amada, pra que tudo corra bem, pra que o bolo chegue inteiro, que tudo funcione, que a entrega seja ótima também, porque acaba não dependendo de mim. Então, todo esse processo é confortável, mas às vezes desconfortável, Sim, sabe? sim. É um lugar de você estar sempre atenta a tudo que você tá Com fazendo. certeza. Então, nessa parte eu não desconecto, eu desconecto depois. Quando eu vou tirar foto do bolo, eu fico, nossa, ficou tão Que bonito. demais. E o que você faz pra desconectar, pra ter o seu momento? Olha, Você é igual eu, tipo, treinando ou não? não. Pra mim, o treino tem mudado. Eu sempre tive mais dificuldade nessa área dos esportes, assim. Minha família toda joga bola. Meu irmão era jogador no Barueri. Minha irmã jogava handball. Então, assim, toda a minha família sempre foi fitness. E eu sempre fui a mais preguiçosinha, assim. Mas, depois de adulta, eu fazia musculação. Eu gostava de treinar, eu gostava de nadar. E ficou um tempo assim. Hoje você faz só pra realmente manter a saúde? Quando eu fiquei doente, eu não conseguia fazer mais nada, Sim. assim. Perdi completamente a motivação. Mas o médico me incentivava a voltar. É importante. E eu me esforçava, mas assim, não conseguia. Só que esse ano Deus falou assim: vamos correr? Eu falei, correr? Como assim correr? Eu não consigo mais correr, eu engordei 20 quilos, não dá mais pra correr. Tipo, meu corpo não aguenta mais. Ele, não, você sabe por que você parou de correr? Você parou de correr por causa de uma coisa que seu ex falou de você. E agora eu quero te chamar pra correr comigo, você topa? Eu falei, Que legal, e aí você retomou as corridas. E aí foi por isso que eu comecei Mas a correr. na corrida é um momento que você desconecta? Sim, na Que corrida. legal. Agora é um momento que eu corro e fico feliz no final, sabe? Aham. Que era um prazer que eu tinha perdido de treinar. Que legal. Então hoje, mais tem me ajudado a desconectar é isso. Que show, que show. Escreve aqui nos comentários também se você é da corrida. Eu fiz ontem, coincidentemente, 5 quilômetros pós-nível. Consegui. Confesso que Guerreira. não é o meu esporte preferido. Corrida não sou, eu gosto mais do beach tênis, uma coisa mais... Corrida não sou muito Eu acho que fã. você é mais da comunidade. Você gosta de Sou. treinar em comunidade. Exato, eu acho que a corrida ela é muito solitária, né? Eu acho que, mas ontem, coincidentemente, assim, pra mim foi muito especial. Apesar de eu estar cansada fisicamente, foi um momento que eu me conectei muito com Deus, Uhum. porque parece que eu precisava puxar do meu íntimo aquela força que eu não tinha pra correr, Sim, sabe? Ficar batalhando com aquela voz que fala pra você desistir. Desistir. E você ouvindo de isso. Deus, não, continua mais um pouco. Exato. Você consegue mais um pouco. Foi isso. E é esse lugar que exatamente você isso. vai vendo na vida, sabe? É. A corrida me traz muito isso de se eu não desistir aqui, eu vou ter mais força pra não desistir na vida, porque eu não Exato. posso desistir. Eu penso muito nisso. E foi isso, ontem pra mim foi essa experiência que eu Uhum. tive também nessa corrida. E Tati, aqui a gente tá quase terminando o nosso papo. Com certeza nós vamos aqui explorar outros assuntos. Na próxima também a Tati vai trazer aqui alguns bolos, mas você que tá curioso aí para conhecer o trabalho da Tati, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba dela pessoal, mas também o arroba dela da Merli Confeitaria para que você possa ver todo o processo aí de como que ela faz, como ela executa os bolos, que além de lindos são maravilhosos. Tati, aí eu tenho feito uma pergunta aqui para as pessoas que participam aqui do meu podcast, os meus convidados, que também é algo que tem me feito refletir muito. Uhum. Que é que se você tivesse que dar um conselho para Tati há 10 anos atrás, o que você falaria? Pra parar de ser teimosa. Parar de ser teimosa? Pra não desistir das coisas e não ser teimosa. Eu sempre fiquei nessa linha do que era pra desistir ou do que já era pra ter soltado e tava me machucando, sabe? Aham.
Então eu não desistia de nada. Mas aí eu percebi que eu não podia desistir de mim. De outras coisas, de outras pessoas, às vezes a gente vai precisar não ser teimosa e abrir mão se a pessoa quer ir embora. Sim. Mas de Deixar aí. você não desistir. Então, A gente estava conversando aqui, né, uma outra convidada que esteve aqui no podcast, que nós somos o nosso maior investimento. sim. E eu acho que investir no autodesenvolvimento e no autoconhecimento é algo, é o mais valioso, o presente mais valioso que a gente pode nos dar. Sim, com certeza. Eu vejo muito isso. E eu fico feliz com o seu avanço, com a sua cura, porque notoriamente a gente vê, eu que participei do processo, conheço a Tati antes desse processo, né, enquanto ela estava aí buscando essa cura, e eu vejo o quanto realmente você floresceu. Sim. Você realmente desabrochou. Hoje você é pura alegria. Hoje ela só usa colorido. Ela sempre tá com esse sorriso estampado. E é um presente, Tati, ter você como amiga. E na minha vida, eu fico até emocionada. Eu também. Porque Eu vou chorar, assim. realmente é maravilhoso ver o agir de Deus. Como o nosso Deus, ele é realmente maravilhoso. Ele não desiste de nós. E é Sim. por isso que também a gente não pode desistir das pessoas. E Sim. eu fico feliz de ter você ao meu lado, que sempre também está me apoiando, sustentando em oração, dá a mão, e isso que é o que mais importa para nossa vida, né? Sim, e eu acho muito legal a gente poder ver palavras que Deus deu pra gente entregar pra alguém. E uma das palavras que você me entregou foi sobre um jardim, sobre borboletas, sobre o processo que isso Verdade. ia gerando. E você poder participar disso e eu também participar do seu processo. Então, também ter a honra de caminhar com você, que lá atrás eu não conseguia me abrir, eu não conseguia conversar, eu não conseguia participar. Verdade. E hoje a gente poder conversar, poder ser amiga, poder fazer coisas juntas. Também pra mim foi uma cura esse processo da comunidade, Sim, sabe? sim. Então é muito legal ver o que Deus tá fazendo. E uma coisa que era fácil pra você, que era se conectar, que era estar com as pessoas, que era muito difícil pra mim. Falei, não, se eu ficar perto da Drica, eu vou aprender, sabe? Eu vou aprender, eu vou receber dessa função. E eu vejo Deus fazendo isso, sabe? A partir do momento que a gente ficou mais próxima, o meu jeito de me conectar com as pessoas também foi Sim. mudando e eu fui aprendendo com você. Então, muito obrigada pelo seu Tati, jeito, querido. por quem você é, pela unção que você carrega. É muito legal ver tudo que Deus tá fazendo na sua vida também. Amém, amém. Fico feliz e eu quero honrar aqui a sua participação com 2 presentes. Obrigada. Gostamos Aqui de nós presentes. temos um ensaio fotográfico da Capobianca Grupo com a 24/7 para Incrível. você vir aqui conhecer mais aqui dos serviços desse estúdio maravilhoso, lindo. Espero que você tenha gostado de estar aqui participando. Com certeza, eu acho que essas fotos aí vão ser incríveis. Pode também te ajudar muito a desenvolver esses conteúdos. Uhum. E também nós temos aqui um voucher de alimentação com acompanhante para a Frutaria São Paulo. A gente já tem, né, ido lá algumas vezes. Sim. É um lugar que a gente gosta bastante. Nosso lugar de almoços que duram 5 horas. Sim, que a gente ama. Então, já que você conhece também, espero que você goste, que você possa Muito desfrutar aí de mais também uma refeição gostosa, um momento de mesa. E, mais uma vez, obrigada, Tati, Obrigada pela a sua você, participação. Não faltarão oportunidades para a gente explorar mais aqui, contar mais da sua história. E é isso. E você que está aqui nos ouvindo, espero que você tenha gostado aqui desse podcast. Esse podcast cheio de amor, de superação, de transformação, como foi a história da Tati. Se você gostou, escreve aí nos comentários, compartilha essa história também para que outras pessoas possam ser edificadas também com a história da Tati. Como eu comentei, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o arroba dela, o arroba da Merli Confeitarias, para que você possa conhecer o trabalho dela, a história, a jornada dela. E não esquece de se cadastrar tanto no YouTube, no Spotify, ativar as notificações para não perder nada, nenhum de Papo com a Drica, porque também vem muita gente legal por aí. E eu quero agradecer os meus apoiadores que me apoiam aqui nesse projeto. A gente não faz nada sozinho, então meu muito obrigada. O arroba deles também vai estar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conhecê-los. E eu te vejo no próximo de Papo com a Drica.